Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Sejam bem-vindos ao segundo episódio deste Na Terra dos Cacos. Na primeira parte deste episódio, eu e Elísio Macamo vamos conversar sobre o conflito na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas e de que forma isso se reflete no continente africano. O segundo tema será sobre o clima pós-eleitoral em Moçambique, depois de a Comissão Nacional de Eleições ter confirmado a vitória da Frelimo em 64 das 65 autarquias do país. Houve protestos com choques entre manifestantes e a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo e munições verdadeiras. Pelo menos 2 pessoas morreram, uma em Nampula, outra em Nacala. Por fim, falaremos da visita de Estado do Presidente da Guiné-Bissau a Portugal e a forma como o Umaro Sissoko Embaló explorou a situação em termos políticos, traçando o retrato de um país que parece existir apenas nas suas palavras. Este terceiro tema permite-nos fazer a ponte para o nosso convidado da segunda parte, o fundador e diretor do Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral em Bissau, o investigador guineense Carlos Cardoso, que está a ultimar a edição de um livro, junto com Miguel Carter, sobre a sociedade, a política e a opinião pública na Guiné-Bissau. Finalmente, na terceira e última parte, deixaremos algumas sugestões para a despedida. Como está Elísio Macamo e como estão as coisas aí na Suíça com a vitória da extrema-direita nas eleições? Ainda por cima com... Adivinham-se tempos difíceis, ainda por cima com esta retórica anti-imigração que foi aquela que os levou ao poder. Sim. Bom, eu estou bem, apesar de que o frio já está a começar a apertar aqui na Suíça. E também, essas últimas eleições, elas apenas vieram confirmar aquilo que é, digamos assim, uma espécie de tendência geral na política suíça. Então, essas eleições, elas vieram confirmar uma tendência tipicamente suíça, que sempre que o mundo se encontra em problemas, eles têm a tendência de reagir retraindo-se de tudo. E eles fazem isso, sobretudo, ao nível de uma espécie de recolha para uma ideia muito restrita do que é ser suíço e do que é viver na Suíça. Então, o número de votos que os populistas conseguiram agora reflete simplesmente isso aí. Né? Falando do primeiro tema diretamente, o conflito que opõe Israel ao Hamas na faixa de Gaza, depois do ataque feito pelo grupo islamita contra Israel a 7 de outubro, tudo o que se tem falado sobre isto não tem aparecido nas narrativas, é que este também é um conflito nas portas da África. Porque nos esquecemos muitas vezes que o Egito é um país africano e a única fronteira da faixa de Gaza que não é com Israel é exatamente com o Egito. Aliás, é por aí que tem entrado a pouca ajuda humanitária que Israel tem permitido que entre em Gaza. Além disso, o quartel-general da Organização da Libertação da Palestina, de Yasser Arafat e da Fatah, que hoje tem o governo da Autoridade Palestiniana, esteve instalado na Tunísia durante quase uma década, depois da organização ter sido expulsa do Líbano. Não é estranho que as pessoas se esqueçam dessa ligação africana, até porque os próprios egípcios às vezes esquecem dela. Como uma vez contaram-me que um diplomata egípcio aterrou num continente a sul do Saara e disse que estava muito contente por estar pela primeira vez em África. Portanto, esta situação trouxe algumas divisões no continente, com países a mostrarem-se veementemente contrários aos bombardeamentos israelitas em Gaza e outros a darem o seu apoio à retaliação de Israel pelos ataques. Embora na votação de sexta-feira, pelos ataques do Hamas em Israel, claro. Embora na votação da sexta-feira da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas não se tenha visto essa divisão, com apenas a Etiópia a figurar entre os 14 países que rejeitaram essa resolução, até porque não só porque o país mantém relações próximas com Israel, como ainda por cima tem 160 mil judeus etíopes a residir em Israel. E além dos 5 países que se abstiveram, entre eles Cabo Verde, e dos 6 que não votaram, todos os outros votaram favoravelmente a resolução, incluindo países que normalmente não são apoiantes de Israel, como o Ghana, o Quénia e a República Democrática do Congo.
A União Africana pediu o fim dos ataques, o regresso de israelitas e palestinianos à mesa de negociações e que a principal razão para a situação tem a ver com o facto de se continuar a negar aos palestinianos a criação do seu Estado. Professor, o que é que acha, que impacto é que este conflito poderá ter em África? Sim, bom, tem aqui vários elementos, António, que precisam de um certo cuidado, né? É certo que a questão palestiniana é uma questão que vem ocupando o mundo já há décadas e de forma muito difícil, né? Porque penso que toda a gente, mesmo no Ocidente, toda a gente reconhece o direito que o povo palestino tem à autodeterminação. E penso que toda a gente está também consciente de uma certa hipocrisia, de um certo cinismo por parte dos países ocidentais. Né? E eu vejo as repercussões deste conflito justamente a esse nível. Porque estes são países que se definem pelos princípios que eles defendem, né? Uhum. E muitas vezes eles não têm sido, infelizmente, coerentes na defesa desses princípios. E o caso de Israel e da Palestina é um exemplo muito claro dessa incoerência. E o que me preocupa a mim é a forma como isso pode ser interpretado em África pelas nossas elites políticas como uma razão para rejeitar esses princípios e não para rejeitar a incoerência, né? Que para mim é o que devia ser a nossa reação a isso. Então, por exemplo, eu noto por um lado com agrado que haja várias manifestações de solidariedade no continente africano, e um dos governos que tem manifestado esta solidariedade de forma muito vigorosa tem sido o governo sul-africano, né? A ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul fez uma locução pública recentemente em que ela inclusivamente ameaçava retirar o seu país da União Africana se a União Africana não assumisse uma posição mais forte em relação à defesa da soberania da Palestina, o que eu achei, por um lado, interessante, por outro lado, incoerente, porque a mesma governante sul-africana, o mesmo governo sul-africano, defende a ideia de que se deve defender a Rússia pela sua agressão à Ucrânia, simplesmente pelo fato de a Rússia ter apoiado os movimentos de libertação. E ela diz na sua própria locução, que é uma coisa interessante, ela diz, olha, nós sabemos que os países africanos, que a União Africana nos ajudaram na nossa luta contra o apartheid, mas nós estamos preparados para abandonar isto se não houver uma posição firme. Então, é justamente essa incongruência que me incomoda, né? Que, por um lado, nós vamos pegar em certos princípios que estão a ser violados por aqueles que têm insistido nesses princípios e achamos que os princípios eles próprios é que são um problema, né? Então é esta problemática que esta questão está a levantar para mim, né? É um bocado também uma consequência desta política, desta realpolitik cada vez mais presente nos países em que mais por princípios se define a política externa por interesses, e muitas vezes interesses conjunturais e interesses a curto prazo. Sim. Que depois terão impacto até na própria forma como os seus cidadãos olham para as instituições e olham para essas políticas. Sim, sem dúvidas. Mas, por exemplo, eu acho que essa questão da realpolitik é muito interessante e tem sido uma espécie de calcanhar de Aquiles da nossa política externa em África, né? Porque muitas vezes os nossos governantes assumem posições sem terem em conta as consequências que possam advir daí para as suas próprias populações, né? A gente vê isso claramente no caso destas novas ditaduras na África Ocidental. Esses militares não se importam com as consequências que a sua atitude em relação
as normas internacionais e por aí fora, possa vir a ter para as suas próprias populações. Não se importam com isso, as sanções e não sei qual. Eles não se importam, pura e simplesmente, não é? E essa tem sido a característica nas nossas reações, de tal modo que eu até diria que a real política aqui realmente não se manifesta, porque se houvesse uma verdadeira real política, o que nós veríamos na atitude dos governantes africanos seria um maior compromisso com os princípios, né? E isso havia de ajudar muitos países, de facto, a serem inclusivamente coerentes, né? Nas posições que assumem. Por exemplo, esta questão da agressão russa, se eles tivessem assumido uma atitude diferente, na sua maioria, uma atitude diferente em relação à agressão, tivessem condenado aquela agressão, e curiosamente, pelas mesmas razões que hoje a gente deve condenar Israel, hoje eles teriam uma posição moral muito mais forte para dizer aos ocidentais: olha, vocês estão a serem incoerentes, como é que é? Mas eles não estão nessa posição de dizerem aos Estados Unidos que os Estados Unidos estão a ser incoerentes, que com isso põe em causa toda a sua credibilidade. Não estão em nenhumas condições, justamente porque eles não observam esses princípios, não se orientam pelos princípios e, sobretudo, porque a real política não faz muito sentido nos seus cálculos. Numa altura também que Israel tinha feito um esforço diplomático para tentar trazer para a sua causa vários países africanos, sim, isto também irá provocar que esse esforço diplomático israelita acabe por ser em vão, não? Porque... Sim, de certeza. Quer dizer, sabe, eu acho que para todos os efeitos os israelitas estão a agir contra os seus próprios interesses a longo prazo, né? A médio e longo prazo. Esta é uma questão que realmente precisa de um outro tipo de solução. É verdade que é preciso também dizer, e a gente por vezes esquece isso, que é preciso fazer distinções no seio da população palestina, que, por exemplo, o Hamas não representa, em minha opinião, aquilo com o qual nós nos devíamos solidariedade, né? E não importa se somos africanos ou europeus ou asiáticos. Aquilo é um grupo terrorista. Ele define-se pelo terror. Portanto, um amigo meu me dizia há alguns dias já: olha, mas é preciso ser muito antissemita para fazer aquilo que o Hamas fez. Eu disse: não, eles não são antissemitas. Eles pura e simplesmente não respeitam a vida humana. Eles são capazes de fazer a mesma coisa contra outros palestinos, contra outros muçulmanos. Portanto, não se trata aqui de antissemitismo da parte deles. Então, nós precisamos também de fazer essas distinções e não precisamos de fazer como o governo sul-africano sugeriu recentemente, que, olha, não lamento o que o Hamas fez, mas não condena, porque, pronto, cada qual luta com seus meios. Isso é mais um exemplo de incoerência, na minha opinião. Passando já ao segundo tema, falemos então de Moçambique e do seu país, claro. A confirmação dos resultados das eleições de 11 de outubro, com a vitória da Frelimo em 64 das 65 autarquias, fez com que a contestação dos resultados assumisse maiores proporções, com 2 mortos a lamentar, dezenas de feridos, muitos detidos. Temos momentos tristes, mas que se tornam muito comuns num continente onde as pessoas deixaram de confiar nas instituições em geral e nas autoridades eleitorais em particular. O que pensa toda esta situação para Moçambique a curto prazo e a longo prazo? É realmente muito preocupante, António. Quer dizer, eu ainda tinha alguma esperança que a gente não chegasse a este ponto. Eu, quando vi algumas decisões de tribunais, pensei que estivéssemos a caminhar no bom sentido, né? Mas isso foi realmente sol de boca dura, né? Infelizmente. Então, eu estou a ver
a curto prazo, um futuro muito sombrio para o país, porque o que vai possivelmente acontecer é que as pessoas que se sentem burladas continuem a fluir às ruas e que continuem a fazer exigências e naturalmente que essas exigências, como nós não temos canais institucionais que funcionem, essas exigências vão ser feitas nas ruas e da pior maneira possível. E o país não está em condições de gerir esse tipo de situações, né? Então, nesse sentido, as coisas não estão bem em Moçambique. Mas, no outro sentido também, o problema é que, neste momento, não existe nenhuma saída airosa, né? Porque, vamos lá supor que o Conselho Constitucional valide os resultados, né? Isso significa que muita gente vai continuar de costas viradas, não só para a Frelimo, mas para todas as instituições republicanas. Mas pode ser que, e eu não ponho de lado essa possibilidade, pode ser que alguém dê instruções ao Conselho Constitucional para dar vitória a Renamo em alguns sítios, né? E essa pode até ser a pior decisão, né? Porque ela vai confirmar claramente que houve problemas, né? Que houve problemas sérios. E essa confirmação vai ser tanto mais grave quanto a gente sabe que não haverá consequências para ninguém, né? Não haverá consequências para quem cometeu irregularidades e ilícitos eleitorais, e não haverá consequências, inclusivamente, para quem tem, digamos assim, o poder político de dar instruções nesse sentido, né? Então, é uma situação muito difícil que o país está atravessando neste momento. Este foi um mau passo da Frelimo. A porta-voz da Frelimo disse que estes resultados eram o trabalho da Frelimo na campanha. Mas é possível imaginar que num país democrata alguém possa ganhar 64 autarquias? Ainda para mais num país em crise económica, em crise institucional, em crise social, é possível acreditar que se ganhem 64 de 65 autarquias? Sabe, António, o que eu aprendi nesses últimos anos é que onde se cultiva o autoritarismo, e em Moçambique a gente tem vindo a cultivar isso aí, as palavras perdem todo o seu sentido. As palavras deixam de significar aquilo que deviam significar e passam a ganhar significados em função daquilo que quem se acha detentor do poder gostaria que fosse a verdade, né? Mas o que isso significa é que essas pessoas vivem num universo paralelo. É preciso viver num universo paralelo para não ter a capacidade, não ter este discernimento que devia ser necessário nesta altura. Por isso, não é estranho o que está a acontecer. Tudo isto é uma manifestação desta deriva autoritária que o país ganhou nos últimos tempos, e nós estamos a colher, digamos assim, as consequências dessa deriva. Por isso, sabe, não foi só o secretário-geral do partido que disse, inclusivamente ele até foi específico, ele disse que o povo aprovou a forma como o governo lidou com a pandemia da Covid, né? Então, ele foi mais específico do que isso. Sim, yeah. Mas estas foram as primeiras eleições depois do acordo de paz e de ter terminado esse acordo e da Renamo finalmente ter entregue as armas. Acha que isto também é consequência disso? Ou seja, é da Frelimo achar que não há possibilidade aqui de haver uma reação violenta da Renamo para se arriscarem a fazer uma coisa assim?
Não acho, por acaso, embora essa seja uma ideia muito sugestiva, não acho que tenha sido isso aí, porque mesmo em ocasiões anteriores, quando a Renamo ainda estava em posse de armas, houve sempre irregularidades, né? Não com as mesmas proporções como agora, mas sempre houve, né? Portanto, isto é pura e simplesmente falta de discernimento. Eu acho que essa é a questão de fundo. Eu estava a ler outro dia um texto escrito por um colega e amigo moçambicano, antropólogo, Cristiano Matsini, que é da Universidade Eduardo Mondlane. E ele, de facto, desenvolvia ali um raciocínio que eu achei muito interessante. O que ele dizia? Ele dizia que o presidente Nyusi tem a oportunidade de deixar um legado através da forma como ele conduziu o país à paz. Não importa agora a gente discutir os méritos disso aí, né? A verdade é que existe um discurso oficial que dá a ele o crédito pela paz definitiva, né? Então, o Cristiano Matsini continua e diz, olha, qual é o interesse que ele tem em destruir esse legado com uma ação como esta aqui? Não faz absolutamente nenhum sentido. Se ele quer ser recordado, sabe, ele próprio, ele devia fazer tudo para que a Renamo não se sentisse enteada, digamos assim, do sistema político moçambicano. Então, a minha conclusão, a conclusão que eu tiro a partir da leitura desse tipo de raciocínio é de que é pura e simplesmente falta de discernimento político. Este pessoal não sabe o que está a fazer, pura e simplesmente isso. Acha que isto também, tendo a intenção que 2024 será ano de eleições presidenciais, parlamentares, acha que isto é um mau pronúncio da que poderá vir em 2024? Podia ter sido, se tivesse sido em proporções menores, podia ter sido, mas como foi assim, eu acho que o país não vai ser o mesmo, né? Não vai ser de um dia para o outro, mas não vai ser o mesmo. E eu estou em crer também que haverá muita gente dentro do Partido Frelimo que vai querer mudar algumas coisas e vai finalmente assumir a sua obrigação cívica, não é? Vai se pronunciar, vai exigir que as instituições do partido funcionem. Eu sei que estou a ser muito otimista, mas eu estou em crer que haverá esse tipo de discernimento por parte daqueles que a gente ainda pode considerar gente decente dentro da Frelimo. Por isso eu não acredito que as próximas eleições possam vir a ser assim. Eu acho que elas vão ser disputadas com um outro tipo de atitude por parte da Frelimo, porque ela vai se livrar. Eu estou em crer que estão a fazer. As eleições presidenciais não vão ser como estas aqui. E eu acho que há um número cada vez maior de pessoas dentro do partido que estão a ganhar consciência dos riscos que o país e a própria Frelimo correm. E por causa disso mesmo, eu acho que eles vão querer se livrar desse tipo de gente que está a fazer mal à Frelimo e ao próprio país, né? O que é que pensa da carta do Samit Machel a demarcar-se de tudo isto? É ele também já a posicionar-se para tentar uma candidatura? É capaz, e eu acho que ele marcou muitos pontos, sobretudo junto da juventude, marcou muitos pontos mesmo. Eu tenho visto vários comentários, inclusive em grupos do WhatsApp, com uma grande maioria de membros da Frelimo, algumas pessoas mesmo já a publicarem cartazes, Samit para presidente. Portanto, ele marcou pontos, mas eu acho que o mais importante naquilo que ele fez foi o exercício de cidadania, que os seus colegas recusam.
né? Todos esses que não se pronunciam, eles estão a recusar exercer a sua cidadania. E é como se eles estivessem a dizer que ser membro da Frelimo e ser membro importante da Frelimo é incompatível com o exercício da cidadania. E o Samito Machel, mas também o Muluele Rebelo, filho de um outro histórico da Frelimo, o que eles fizeram foi mostrar que essa incompatibilidade não existe. Então, nesse sentido, eles estão a fazer muito pela imagem da Frelimo, pela sua coragem cívica, né? Passando para o terceiro tema, a Guiné-Bissau. O Umaro Sissoko Embaló fez uma visita de Estado a Portugal esta semana, a semana anterior, como é lógico, recebido com todas as honras e elogios. Foi condecorado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa com o grande colar da Ordem do Infante Dom Henrique e viu reconhecido o seu papel na estabilização do país. De repente, foi como se tudo tivesse sido apagado, como se o mandato de perseguições, de violência contra opositores, de usurpação de poderes constitucionais e linguagem vulgar, muitas vezes indigna para um chefe de Estado. Parece que Portugal decidiu que a retórica de Embaló é o retrato fiel da Guiné-Bissau. O presidente guineense, como todos os populistas, garante que devolveu o país ao palco internacional, rejeita quem o critica dizendo que são pessoas complexadas e que lhes falta autoestima e faz da sua palavra a verdade, mesmo quando afirma que mesmo quando aquilo que afirma está longe da realidade. É verdade porque Portugal, como a antiga potência colonial, tem de ter uma diplomacia contida e muito ponderada em relação às suas ex-colónias, como é lógico. Mas neste caso parece-me que se estendeu uma passadeira vermelha enorme ao presidente guineense, que não corresponde muito àquilo que tem sido o seu primeiro mandato, tirando esta acalmia pós-eleitoral depois de ter perdido as eleições de maio. Sim, eu acho que a atitude portuguesa é realmente decepcionante. É preciso, naturalmente, reconhecer que Portugal não tem não está numa situação fácil como ex-potência colonizadora, né? Há sempre o perigo de ser visto como estando a ser paternalista, né? Esse perigo sempre existe, o que faz com que seja muito difícil para Portugal realmente encontrar o melhor posicionamento nas suas relações com os países africanos. Mas sabe, há certas coisas que precisam de ser feitas com uma certa moderação, também por uma questão de respeito pelos princípios que definem Portugal, né? Porque há princípios que definem Portugal e Portugal tem a obrigação de nunca faltar ao respeito a esses princípios. Mas também por uma questão de respeito pelos próprios guineenses, né? Não insultar os guineenses dando reconhecimento a uma pessoa que não se tem comportado muitas vezes como devia ser, não é? Então, eu acho que esta diplomacia que corresponderia ao realpolitik sobre o qual nós falávamos pode ser feita sem exageros, né? Ele pode ser recebido em Belém, ele pode ter uma recepção, um jantar oficial, mas ir até o ponto de condecorações que põem em causa o compromisso que Portugal tem com os princípios que o definem como país civilizado, país democrático. Eu acho isso um grande exagero. Não faz bem a Portugal e não ajuda Portugal a ser visto como referência pelos guineenses que gostariam de ter referências, que gostariam de olhar para Portugal como um país que se respeita a si próprio, né? É isto que me parece problemático em relação ao que vimos aí. Ainda para mais quando estas eleições deste ano demonstram
que há uma maioria de guineenses que está contra as políticas do Marco Sissoko Embaló, porque deram a vitória ao PAIGC, que tem sido o inimigo que Embaló elegeu como inimigo principal na primeira parte do seu mandato. Sim, então, é justamente por causa disso que eu não percebo esta atitude portuguesa, mesmo tendo em conta a difícil situação em que o país se encontra pelo simples fato de ser a ex-potência colonizadora. Não percebo isso aí. Há outros compromissos que precisam de ser respeitados. Claro, ninguém quer que Portugal vá dar lições de seja o que for aos nossos países, mas mesmo pela contenção, mesmo pela moderação no relacionamento, Portugal pode mandar sinais muito importantes. E neste momento, quem realmente precisa de encorajamento na Guiné-Bissau são as pessoas que se sentem marginalizadas pelo presidente, pela atitude problemática do presidente, pela forma como ele governa o país, né? E já esticado os minutos, vamos terminar por aqui esta primeira parte. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Bem-vindos à segunda parte deste podcast. Nesta segunda parte teremos como nosso convidado o investigador Carlos Cardoso, fundador e diretor-geral do Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral, de Bissau, formado em Antropologia Social e Filosofia, com doutoramento em Filosofia pela Universidade de Friedrich Schiller, alemã, e mestrado em Antropologia Social pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, francesa. Fez ainda um pós-doutoramento no Centro de Estudos Africanos do Isqueté, em Lisboa, Portugal. Atualmente é editor de um livro junto com Miguel Cartas chamado Vozes do Povo, Sociedade Política e Opinião Pública na Guiné-Bissau, que vai ser editado em novembro pelo Fórum Demos com o apoio da União Europeia. Carlos Cardoso, bem-vindo, fazendo a ponte para a nossa primeira parte, que terminou com a visita de Estado do Presidente da Guiné-Bissau a Portugal, salvo seja. Perguntava-lhe, para começar, se também considera, como o Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que o Marco Sissoko Embaló conseguiu uma coabitação estabilizada no seu país. Bom, isso ainda está por provar, quanto a mim, porque essa coabitação estabilizada, se ela existe, é muito recente para nós termos um juízo definitivo sobre isso. Portanto, o governo ainda não fez 100 dias de governação, se as minhas contas estão corretas. Por isso, mas a verdade é que há sinais muito positivos e nós pensamos que esses sinais venham, digamos, a consolidar-se e que, de facto, a gente entra definitivamente num período de estabilização política e social também. Isso é muito importante porque nós sabemos que ainda hoje há reivindicações, há descontentamentos. Por isso, nós pensamos que essa estabilização ela deve também abranger os aspectos sociais, mas a verdade é que, de facto, há sinais muito positivos de que estamos a caminhar para uma estabilização. Acha que a situação na Guiné-Bissau desde que o Marco Sissoko Embaló chegou a poder está melhor do que estava antes? Não, eu acho que está pior. Desde que o atual presidente, o Marco Sissoko Embaló, tomou o poder, as coisas pioraram, sobretudo no que diz respeito, digamos, às liberdades, de expressão. Nós temos assistido a vários casos, digamos assim, de pessoas que viram as suas liberdades ou ameaçadas ou mesmo completamente. Nós temos casos de pessoas perseguidas, temos casos de violações, digamos, flagrantes dos direitos humanos. Isso não me parece que esse balanço possa ser feito como, digamos, uma coisa positiva. Sim,
Carlos, uma coisa que me interessaria saber, ouvir de um guineense é qual foi a reação dos guineenses quando souberam da condecoração do presidente em Portugal, tendo em conta o que nós acabamos de ouvir sobre como está a situação neste momento. Bom, se queres que eu te diga, Elise, eu não tenho, infelizmente tenho estado a atravessar um período muito intenso em termos de trabalho, portanto tenho saído muito pouco à rua, tenho tido muito poucos contactos com as pessoas, de maneira que, para ser sincero, não tenho nenhum feedback em relação a isso. O que eu tenho é feedback da imprensa portuguesa, portanto do lado de lá, e não do lado de cá. Pois. Não, estava a perguntar também por causa do livro que está no prelo, né? Vozes do Povo, que acho que vai ser uma excelente intervenção, né? Na discussão, na reflexão sobre a cultura política na Guiné. Talvez tu gostasses de dizer alguma coisa sobre a importância que essa obra tem. Nós pensamos que essa obra vai ter muita importância, vai ter o impacto, esperamos nós, muito forte em termos de finalmente nós termos, com base em metodologias muito sólidas, nós termos conseguido fazer o primeiro inquérito de opinião, um inquérito alargado que ouviu cerca de 1.200 pessoas, que foi depois complementado com grupos focais que foram realizados em mais de 80 localidades. Portanto, nós pensamos que este estudo vai ser muito importante para dar, finalmente, a partir de uma base científica sólida, fazer o ponto da situação da opinião pública guineense relativamente à questão da governação, relativamente à questão da convivência social, portanto, entre os guineenses. E há uma outra coisa que o estudo faz, e o livro também vai refletir isso, que é uma comparação entre estudos que já tinham sido feitos noutros países, nomeadamente nos países da UEMOA, mas também nos países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, o nosso estudo tenta uma comparação a partir dessas questões que nos interessam com os países da sub-região. E desse ponto de vista também vai nos permitir ver onde é que nós nos situamos relativamente, por exemplo, a questão da participação política. Portanto, nós tivemos perguntas muito direcionadas para essa questão e vai nos permitir, portanto, ver que, por exemplo, a participação nas eleições ela é relativamente grande, comparado, por exemplo, também a outros países. Portanto, há um conjunto de situações que nós vamos poder finalmente descortinar e ter uma leitura mais afinada, digamos assim, do que é a opinião pública relativamente à governação. A questão, por exemplo, da convivência religiosa, nós constatamos que há realmente uma grande predisposição dos guineenses para conviverem, portanto, aceitam pacificamente a convivência de várias religiões. Portanto, isso não constitui nenhum motivo de sectarismo, antes pelo contrário. Portanto, há aí uma série de constatações que nós fazemos e que nós pensamos que vão contribuir para elucidar a situação política e social na Guiné-Bissau. Outro dia eu... desculpa, Antônio. Não, Elisa, sim. Sim. Não, eu queria fazer referência à conversa que nós tivemos na semana antepassada e nós estávamos eu estava a manifestar um certo otimismo em relação ao futuro político da Guiné, que apesar de todos esses percalços com violência no meio, com golpes de Estado, que tem havido ao longo deste tempo alternância política na Guiné e que isso de alguma forma cria uma certa base para a consolidação, dos processos políticos. Então,
eu queria saber se isso é algo que se nota, por exemplo, nesse estudo, que há uma mudança de cultura política que é resultado dessas experiências todas pelas quais as pessoas passaram na Guiné e que dá para ter algum otimismo em relação ao futuro. Bom, é preciso dizer que o estudo, portanto, os inquéritos foram realizados em 2018. Algumas questões foram direcionadas para a situação, inclusive, de um ano antes de 2018, 2017. O que nós podemos dizer é que depois dessa data, ou desde essa data, os sinais são realmente positivos. Aliás, os próprios estudos indicam que os guineenses, por exemplo, têm uma grande propensão para a convivência pacífica. Nós, como eu acabei de dizer há bocadinho, que a diversidade da religião não coloca problemas. Isso é voz corrente na Guiné-Bissau. Portanto, a questão que referimos também anteriormente, que é a convivência entre os políticos, digamos, de orientação diferente, parece-me que os políticos aos poucos estão a aprender, de facto, a funcionar segundo regras democráticas que caracterizam também muitos dos países da sub-região, por exemplo. Portanto, eu estou a crer que o otimismo é fundado. Eu, pessoalmente, acho que nós vamos caminhar, certamente, para uma convivência mais pacífica entre orientações políticas diferentes. Vamos caminhar para uma convivência pacífica entre os vários poderes, vamos dizer assim, representados por orientações políticas diferentes. Portanto, estou a crer que as instituições, sim, vão começar a funcionar e vamos entrar, digamos, num modo de fazer política que é mais baseado nos valores das instituições do que nas vontades dos indivíduos. Esse estudo, como estava a dizer, os dados foram feitos em 2018, não é? O que eu estava a dizer é que na campanha de 2019 já se sentiu alguns tiques de tentativa de exploração de das diferenças étnicas. Não teme que isto, aliás, que é uma tendência um pouco que acontece em muitos países de África. Não tem medo de que esse convívio que era conhecido, esse convívio étnico na Guiné-Bissau, que possa vir a ser explorado até por políticos populistas para tentar ganhar algum poder? Bom, diga-se que isto é voz corrente, quer dizer, este receio não será um receio pessoal, mas um receio que podemos dizer que expressa justamente um certo medo por parte da população que algumas manifestações por parte de políticos venham, de alguma forma, a perturbar essa convivência pacífica que existe entre etnias diferentes. Mas eu estou a crer, se nós analisarmos a história da Guiné-Bissau, tanto em termos de longue durée como de história curta, nós vamos ver que essa convivência e esse pacifismo acaba por prevalecer sempre. Mas eu acho que é uma coisa, essa tendência de instrumentalização de diferenças étnicas, ela tem que ser combatida. Tem que ser combatida por meios democráticos, por meios cívicos, mas tem que ser combatida, disso eu não tenho dúvida. Sou pena de a gente, em algum momento, em algum dia, descarrilarmos para outras manifestações menos pacíficas. Mas até aqui eu acredito que sim, que vai prevalecer essa tendência mais pacifista, digamos. Carlos, vamos ter que terminar esta entrevista, mas não poderia deixar de fazer esta última pergunta, sendo o diretor-geral do Centro de Estudos Amílcar Cabral. Vimos de um ano em que foram assinalados os 50 anos da morte, os 50 anos da independência agora. Para o ano é o centenário do nascimento de Amílcar Cabral. O que é que vocês têm preparados para comemorar esse centenário? Bom, diga-se que nós, enquanto CESAC, o Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral, já lançamos
as comemorações do centenário de Amílcar Cabral. Fizemos um debate em Bissau e anunciamos que íamos ter um conjunto de realizações que passa, por exemplo, também por debates, obviamente. Nós pensamos, por exemplo, em realizar um grande debate que vai ser inédito com os antigos alunos da Escola Piloto, portanto, alunos que foram muito acarinhados por Cabral, e vamos ter um debate com eles relativamente àquilo que eu considero, digamos, a dimensão pedagógica do pensamento de Amílcar Cabral. Vai ter esse debate, nós vamos tentar trazer para a Guiné-Bissau uma exposição sobre Amílcar Cabral, portanto, uma exposição fotográfica. Isso vai ser também uma contribuição, penso eu, para além de debates que vão cingir sobre determinados aspectos do pensamento e da obra de Cabral. Portanto, nós, efetivamente, provavelmente ainda este ano, vamos ter mais uma atividade e no ano seguinte, então, com maior propriedade. Carlos, muito obrigado. E para terminar este programa, vamos às sugestões, que sempre, podemos dizer sempre, vamos no segundo episódio, estar a dizer sempre já é, mas queremos que seja sempre assim, as nossas sugestões deste segundo episódio. Professor, o que é que nos traz como sugestão? Bom, eu desta vez trago uma sugestão que me coloca num certo embaraço, né? Porque é algo que eu vou perder, mas eu acho que vai ser interessante, vai acontecer em Portugal, que é esta 10ª Mostra Internacional de Cinema Antirracista, que vai acontecer na Praça da Batalha. Não sei muito bem o que é, vai ser entre os dias 3 e 6 de novembro, mas eu acho que vai ser interessante porque eu acho que o que eles vão tratar lá é um pouco a história das relações entre Portugal e a África. Eles vão refletir muito no cinema que vai ser mostrado lá. Vão refletir essa história, as suas implicações ao nível do compromisso com os princípios sobre os quais nós estávamos a falar há bocado. Então, eu acho que quem estiver em Portugal, em Lisboa, não devia perder essa oportunidade de ser desafiado a refletir sobre a história, porque a história é que nos faz, a história tem que estar sempre presente nas nossas vidas. Se ainda conseguir assim um bilhete, uma passagem aérea barata da EasyJet, ainda dou um salto a Lisboa para ver isso. Então está bem, tem que me dizer que é para assim fazermos um jantar. Tá bom. Eu, pela minha parte, venho sugerir a conferência alusiva ao Dia da Independência de Angola, que vai se realizar em Santarém, a cidade portuguesa aqui a 70 km de Lisboa, no dia 11 de novembro, nas instalações do Isla de Santarém, entre as 10 e as 13. É uma conferência dividida entre o estado da literatura em Angola, com a participação de Gociante Patiça, Leopoldina Fecaia Mala e Branca Clara das Neves, e o estado da saúde em Angola, com João Carlos Carranca, Sachão Del Joffre, Maria Antónia e Paulo Santos. A iniciativa inclui uma exposição sobre literatura angolana, música de Kizua Gurgel e um almoço com fraternização, porque isto, angolanos e portugueses, se não tiveram almoço, a coisa não funciona. E aproveitava para juntar os dois temas da conferência para falar de algo que está um caco, que é a literatura em Angola. O estado de saúde da literatura em Angola não é bom, como ficou demonstrado na edição deste ano do Prémio Sagrada Esperança, que é o mais importante prémio literário angolano, em que o júri decidiu não atribuir o prémio por considerar que às 23 obras em concurso faltava coerência, eram pouco relevantes e a temática abordada não era interessante. E, portanto, eu acho que isso também é um bocadinho aquilo que nos aflige, que é o estado da literatura, quer em Angola, como falando em Angola, falamos também de outros países africanos e dos países africanos de língua portuguesa também,
em que, lá está, não há livrarias, não há editoras e, portanto, também não há pessoas para escrever livros e para ler e isso é mau porque vai-se perdendo essa memória e esse cotidiano que devia vir refletido também na ficção. Não acha? Sim, realmente isso é muito preocupante. É extremamente preocupante, né? Mas olha, é preciso sempre ter em conta o pano de fundo, né? E o pano de fundo é a precariedade da vida, né? Mas é também uma boa fonte de inspiração. Exatamente. Professor, muito obrigado mais uma vez. Voltamos depois para o terceiro episódio. Daqui a 15 dias. Um abraço. Obrigado. O público fica no ouvido.